Olá, dando continuação à nossa trilha de conhecimento para o departamento comercial e vendas, a gente vai falar agora sobre a colocação das propostas comerciais, das cotações feitas aos nossos clientes, ok? Bom, eu vou começar te dando uma instrução. É importante que todas as propostas comerciais, todas as cotações feitas com a sua empresa sejam colocadas dentro do sistema, tá? É comum a gente ter aí uma visão de que só são colocadas aqui as propostas que são confirmadas pelos nossos clientes. E isso faz com que a gente tenha informações deficientes, com que a gente não tenha todas as informações necessárias para que o gestor tenha uma visão geral do meu departamento comercial. É muito importante para a gestão comercial ter uma visão de aprovação, ter uma visão de por que as suas propostas estão sendo rejeitadas, se é por conta de preço, por conta de prazo, ou por qual motivo que o meu cliente está recusando a minha proposta. Isso me dá KPI, né? Isso me dá medição para eu melhorar o meu desempenho comercial. Então, eu começo esse vídeo te dando um alerta. Coloque todas as propostas nos sistemas e mantenha a manutenção dessas ativas, né? Mantenha a manutenção delas real. Então, houve uma aprovação do cliente, eu aprovo a minha proposta comercial. Houve uma recusa do cliente, eu faço a recusa da proposta comercial, indicando por qual motivo foi feita a recusa, né? Usa o prazo de validade para que a equipe comercial realmente cobre o cliente daquela proposta que está parada, enfim, né? Então, são todos esses passos. Segundo ponto que eu quero te explicar é que no IC, as propostas comerciais, elas não mudam de número ao serem aprovadas. Ou seja, eu não tenho um número de cotação e um número de pedido. Nós seguimos com um único número desde a entrada dessa proposta até a emissão da nota lá no final. O que nós temos aí para identificar o estágio dessa proposta são as alterações de status. Então, as nossas propostas comerciais, elas entram no status X e elas vão andando, né, através desses status conforme a negociação comercial e a entrega do material vai acontecendo. Então, você vai perceber que a tua proposta comercial começa lá em preenchimento, depois aguardando a aprovação do parceiro, depois aguardando a aprovação de crédito, aguardando a aprovação comercial e aí sucessivamente, aguardando a emissão da nota. Então você vai ter o mesmo número de proposta até o final, né? Mas você tem ali o status em que aquele pedido, em que aquela proposta está colocada. E isso é que permite para nós, né, da equipe comercial, fazermos a parametrização do nosso workflow, ou seja, qual caminho a minha proposta tem que seguir dentro do sistema. Então ele entra, o cliente aprova, depois que o cliente aprovou, o gerente comercial aprova, depois que o gerente comercial aprovou, a equipe técnica aprova, se for o caso, né? Ou a equipe de crédito aprova, depois vai para a ficha de separação ou vai para a produção, depois ele volta para a separação, se ele tiver passado pela produção, né? Depois ele aguarda a emissão da nota, depois ele aguarda a coleta e aí sucessivamente. Então é através dos status em que eu monto o meu workflow de vendas, tudo bem? Esse é um ponto que eu quero mostrar para você como que você faz. E aí temos dois pontos importantes então nesse vídeo. Um é parametrizar qual caminho a minha proposta comercial deve seguir. O segundo é parametrizar como o meu cálculo de comissão deve se comportar, como ele deve ser apurado. Então vamos lá comigo, eu vou te mostrar esses dois passos. Primeiro, a gente vai falar sobre o workflow de vendas. Para isso, você deve determinar os status que cada proposta vai passar. Ó, vou lá para te mostrar. Então, ó, comercial, cadastros auxiliares e aqui a gente tem a criação dos status. Bom, vou na lupinha aqui, vou clicar em ver todos e eu tenho aqui a minha lista de status. Deixa eu colocar aqui do menor para o maior para a gente começar lá bem bonitinho. Bacana. Ó, aqui eu já quero te dar uma dica. Esses status todos, eles são criados e a manutenção é dada por nós internamente na IC. Por quê? Porque eles estão vinculados às regras que o sistema deve executar quando cada proposta está em cada status. E é por isso que não é permitido mudar, porque dentro de cada um desses status existe uma regrinha já estabelecida para que o sistema execute quando o pedido entra nesses status.
Se eu tenho a intenção de melhorar a nomenclatura, eu quero mudar o nome dos meus status, você vai fazer isso por essa coluninha aqui do lado, ó, descrição dos status. Então, ó, esse status para o sistema chama proposta em preenchimento, mas na minha empresa eu quero que ele chama cotação, edita, né? Eu quero que ela chama cotação, ó, cotação de clientes, por exemplo. Ok. Ele é um status que ele tá ativo. Eu vou dar um salvar aqui. E aí, se eu for lá na minha proposta, ó, comercial, propostas comerciais, eu vou vir aqui e vou pegar todas as propostas que estão no status 003 para você ver como que ela vai estar descrita. Ó, detalhamento, F3 ou command 3 dentro dos status 003. Não tenho nenhuma. Vou buscar um pedido qualquer aqui. Para nós brincarmos com ele. Ó. Peguei aqui, ó, 121.368. Vou pegar aqui só esse número, vou copiar, vou dar um F3 ou um Command 3 e vou ficar só com ele na minha tela. Só um aqui, tá vendo? Bacana. Vou editar aqui no lapisinho, sim, e eu vou mudar aqui os meus status para 003. Ó, 003. Pronto. Então, ele vai sempre respeitar essa nomenclatura que eu coloquei aqui, ó, nesta coluna, tá? Então, não vai permitir que você edite esse, ó. Vou mudar aqui o 004 para necessita de revisão. Pronto. Vamos vir para cá. Vou editar. Sim, e vou colocar o 004. Pronto, é isso aqui que eu tenho nos status. Bacana. Depois, para eu parametrizar a ordem em que o sistema vai respeitar os meus status, eu vou vir aqui, ó. Opções, alteração de controle. E no filtro, você vai colocar status. Deixa ele terminar de carregar. Ó. Status. E eu vou apertar o Ctrl. Bacana. E aqui eu tenho, ó. Tudo isso aqui é de extrema importância você saber para você fazer a parametrização bem feita do teu departamento comercial. Então, vou te explicar, tudo bem? Bora lá, ó. Status permitidos para criação de expedição. Então, o que é a expedição? Quando você tem lá um módulo de expedição no seu contrato, né, liberado, essa expedição é o que comanda ali a separação dos itens e a liberação deste pedido para faturamento. Eu tenho que determinar em quais status eu quero permitir que essas expedições sejam feitas. Então, eu tenho dois status que fazem isso. Vou deixar os status abertinhos aqui do lado para a gente conseguir conversando sobre eles, ó. Eu tenho dois status que me permite fazer essa separação. Um é o 104, tá vendo? Aguardando emissão de ficha de separação. E o outro, aguardando a separação do almoxarifado. Esses dois status são status em que determina que o meu pedido já está pronto, que ele pode ser separado para faturar, para emissão da nota. Então, eu preciso vir aqui e dizer quais são os status que eu posso fazer a criação da minha ficha de expedição. Pode ser no 105 ou no 104. Aqui tá no 105, perfeito. Ó, aqui são status em que permite a emissão do romaneio de entrega. Então, em quais status o meu pessoal da expedição pode já montar o meu romaneio de entrega? E aqui eu tô dizendo que ele pode montar no status 100,
no 150, no 200, no 210 e no 250. Quais são esses status? Ó, 100, aguardando a emissão da nota fiscal. 150, para quando há um faturamento parcial. Então, é importante que eu determine esse status, porque na segunda entrega, eu preciso permitir que ele também entre no meu romaneio de entrega. Beleza. 200 é para quando eu uso sisteminhas de vale. 250 para quando a nota fiscal está emitida. Então, em todos esses status, aqui no sistema, na parte de expedição, logística, controle de romaneio, romaneio de carga, o sistema vai permitir que eu consiga ver esses pedidos, todos os pedidos que estão nesses status. Bacana. Voltando para cá, a gente vai seguir aqui, ó. Após a aprovação do comercial, para qual status o meu pedido deve ir? Então, para separação. Após a aprovação de cadastro, para separação. Após a aprovação do crédito, para separação. Após a aprovação do pedido, para separação. Lembrando que o sistema só vai pedir as demais aprovações quando alguma coisa estiver fora do que é padrão. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui a minha aprovação de crédito. O sistema só vai solicitar a aprovação de crédito se o cliente tiver parcelas em atraso ou se ele não tiver limite de crédito determinado. Então, é um cliente que ainda não passou pela análise de crédito, ele ainda não tem um limite de crédito pré-determinado, então, por causa disso, ele para na análise de crédito. Se ele não tem nenhum problema com o crédito, o sistema não vai parar o pedido nesse status, ele já vai mandar direto para a separação. Por isso que a gente coloca sempre a separação. Se você vende, né, para produzir, ou seja, se você não trabalha com estoque e você sempre vende e após a aprovação da venda, ele deve ser mandado para produção, então você deve usar aqui nesses mesmos parâmetros o status 107, que é o status responsável pela geração da ordem de produção, ok? Bom, aqui ele continua, ó. Se reprovar comercial, para qual status vai? Se reprovar cadastro, para qual status vai? Se reprovar crédito, para qual status vai? Se reprovar técnico, para qual status vai? O status 120, ele tá aqui, eu vou mostrar ele para você, ó. Ele é um status em que determina que eu preciso que o representante tenha alguma ação, tá vendo, ó? Aguardando a ação do representante. O representante deve, então, nesse status, entrar em contato com o cliente e dizer, olha, teu crédito foi reprovado. Olha, o teu desenho técnico não está aprovado pela minha equipe técnica. Então, é um status em que eu volto o pedido para a equipe comercial retrabalhar ele, ok? E aí, seguimos. Então, aqui ele vai dizer, ó, para a criação do orçamento, qual que é o status padrão? Para cancelar pelo parceiro, qual que é o padrão? Para pedidos que eu não tenho estoque suficiente para atender, para qual status eu devo mandar? Se você é uma indústria, você vai sempre mandar para o status 107, que é o status em que eu vou gerar uma ordem de produção para esse produto. Se você é uma revenda, você vai usar o status de compras, né? O 108 ou 109, que são aguardando compras, né, de material, aguardando recebimento de compras, esses status vinculados à aquisição da mercadoria. Quando eu reprovo o parceiro, ele está voltando para o 003. Se você tem aí o portal de vendas ou uma plataforma de e-commerce, o status padrão para ele entrar também é a separação, tá vendo? Status que permite emissão de ficha de separação, status que, ao concluir a OP, esse pedido deve ser enviado, ou seja, eu entrei com um pedido de venda, não tinha estoque, ele foi para produção. Quando o pessoal de produção concluir essa ordem de produção, qual status esse pedido deve ir? Para o 104, que é a separação da ficha de expedição, a emissão da ficha de expedição, desculpa. Então, quando eu concluo a ordem de produção, ele me permite já emitir a ficha e continuar. Todas essas mudanças de status é feita automaticamente pelo sistema. Por isso que a gente tem que vir aqui e determinar qual que é o processo que ele deve seguir, qual que é a ordem que ele deve seguir. Então, aqui, definição de status após a aprovação da OP, parcial, 109, 110, e aí eu sigo aqui, ó,
para a criação de uma nova OP, status 100, status disponíveis para devolução do material, tá vendo? Então é aqui em que eu monto toda a parametrização do meu workflow de vendas. Perfeito, ótimo. Depois disso feito, aí sim é que eu vou começar a fazer as minhas colocações de pedido, porque daí o meu sistema já está pronto para saber qual é o status que eu devo mandar o pedido após cada ação do cliente ou do representante, ok? É isso, espero que tenha te ajudado e estamos à disposição caso você tenha ficado em dúvida de alguma coisa através das nossas plataformas de atendimento, ou através do saque, ou através dos comentários, enfim, né? Através do teu consultor que é responsável aí pela tua conta, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.